Segunda-feira chuvosa na região metropolitana de Campinas, com muita chuva para você que tá com... Por que o Guarizo ouve o fone baixo, negócio aqui, hein? Termina o programa e deixa o fone aumentado, ô cavalo. Aí fica bom pra todo mundo. A informação é que ninguém aguenta. Chegar aqui tem que ficar aumentando o negócio, não tem retorno. Agora sim. Vamos lá, começando mais um Arena CBN. E olha que essa semana tem coisa, hein, gente? Essa semana... Boa mamata, hein? Nossa, tem muita coisa. Começando a semana de estreia da Série A2, começando a semana de estreia da Série A1, começando a semana de estreia... Não, da Série A3 é só dia 25. Série A3 ficou adiado só dia 25, portanto, nós temos duas divisões do Campeonato Paulista começando nesta semana, além, é claro, de todos os jogos da Copinha. Mas tem gente que deveria, daqui a pouco menos de 48 horas, estar em campo já, talvez até perdendo o seu jogo, na próxima quarta-feira, jogando em casa. Porém, todavia, entretanto, tem um time da região que deve não fazer a estreia em casa, Antônio Lupe. É isso. Infelizmente, faltando poucas horas para a estreia, Pouco menos de 48 horas. o estádio Ítalo Mário Limonge ainda não está liberado para a estreia. O laudo não está ok na Federação Paulista de Futebol. Vixe. Que falta de profissionalismo. Organização. Né? De organização. Faltando poucas horas para o início. Torcedor não sabe se compra o ingresso para assistir o jogo. O campeonato não. mais importante que o clube vai disputar e o estádio não está adequado. Triste, lamentável. Infelizmente, não temos um representante da cidade aqui para explicar o que está acontecendo. Pelo regulamento, se o estádio não tem condições de jogo Deveria perder pontos. a 48 horas da estreia, não pode jogar em casa, hein? Por causa da Lei Pelé. É lamentável. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mas Cabelo. é lamentável. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, Carão. Boa tarde, Fábio Chaib. Onde estiver. É lamentável que o senhor não utilizou o F5 do teclado para atualizar essa perseguição à primavera, mas Vamos lá, a resposta será atualizando aqui, dada ó. em campo. Aqui, ó. Site oficial da Federação Paulista de Futebol. Contra a Portuguesa Santista, hein? Tá aqui, A Briosa. Não, esse bobear é o confronto dos interditados, porque a Briosa... Vai jogar onde? Capivari não dá, porque tem jogo lá em Capivari. Vamos lá, primavera, abre o olho, fantasma. Quem que é o lá. presidente lá, o William? O presidente Marcelo tabela Brito. oficial. Marcelo tá na Marcelo. nossa audiência. Marcelo, por Marcelo, favor, hein? Já tem até o lugar que vai ser o jogo já, na Série A2 oficial. A tabela oficial vai dizer onde vai ser o jogo. Hein, Léo? Se não arrumar esse Mas como que estádio... vai ser no Ítalo Mário Mário Limonge? Limonge. Olha, se não conseguir arrumar este Manda mensagem estádio, pra o federação. William Cabelo vai encabeçar uma oposição ferrenha à administração do Marcelo. Hein? Não. Vamos Pelo mandar contrário, mensagem vamos pra apoiar, porque... federação. Cara, e Luiz. pior que é o laudo de segurança e do laudo de prevenção em combate ao incêndio. É o AVCB do estádio e o laudo da Polícia Militar. Ou seja, Não de tem 3 não jogo. tem 2. Aliás, que também eu vou dizer uma verdade pra vocês, hein? Com todo o respeito ao que eu tenho, esse respeito às duas instituições, tanto ao Corpo de Bombeiros quanto à Polícia Militar, que prestam um serviço maravilhoso para as nossas comunidades, mas em termos de estádio, tem hora que tira casaco e põe casaco, hein, Não velho? tenha dúvida. Com não todo tenha respeito Não a tem um essas padrão, duas né? instituições. Não tem um padrão. Não estou falando do trabalho que essas duas instituições prestam à comunidade civil, à sociedade civil. Mas eu estou falando nessa questão de AVCB. Já vi casos em que estádio foi obrigado a aterrar o avanço sanitário. Que é perigoso, Perigoso. torcedor quebra, atinge o outro. Aí no ano seguinte, mudou de comandante, Vale Carlão. tudo. Tira o negócio aí, tem que ser o vaso, só o vaso, não pode ter o negócio em volta. Cada ano é uma história também. Mas Não tô defendendo o clube, talvez possa Claro. ter 1 milhão de coisas irregulares lá, não sei. ó. Mas o que eu tô dizendo é que eu já presenciei, principalmente nos clubes em Ribeirão Sim. Preto, Lu, porque a gente vivia isso. Sim, Até sim. os 48 minutos para liberar o nós vivemos Botafogo, também. para liberar Comercial. o comercial. E era assim, um ano, esse corrimão tem que ser na vertical. Aí no tantos outro ano, centímetros, recuo, não sei o que lá. no então... outro ano, esse corrimão tem que ser na horizontal.
Cabelo, ninguém aqui está questionando as ações de segurança que são necessárias para a realização de um evento. Lógico. Não é isso que estamos questionando. Eles são os responsáveis por isso e o que eles falarem a gente tem que assinar. Mas é que cada hora é uma coisa. Não tem critério. Será que a Organização Mundial de Segurança muda toda hora, assim? Critério, então. Mas eu ainda confio que o Primavera vai tomar uma providência. Mas agora, e falando sério, tem essa são providência 48 horas, hoje, então. hein? Agora, já. Pô. Já. O tempo já passou. Mas então, só pra Porque até às 15, né? É. O laudo que falta é o laudo de prevenção e combate ao incêndio, porque os outros, o AVCB tá dentro do prazo. 24. 24, o de higiene e É condições sanitárias da tá vigilância dentro. sanitária tá dentro. O da polícia tá dentro, dentro. de segurança. O da vistoria de engenharia tá dentro. Falta não é nem o AVCB. Não é o AVCB, o É o AVCB laudo já de tem. prevenção e combate de incêndio, é a brigada de incêndio. Tá faltando extintor lá, ó. Tá faltando o O extintor. negócio é o seguinte, tá faltando extintor lá no Mário Limonge. Vamos aguardar o Primavera aí e ver se consegue estrear finalmente na quarta-feira, às 3 da tarde. Rua 24 de maio, exatamente. Número 2011. Exato. Lá no Vila Vitória. Vila Vitória em Tá Indaiatuba. tudo danado. Não, fala isso não. Bom, vai começar Para a Série A2, vai começar a Série A1, chegamos na semana de estreia do Paulistão, a Copinha tá na reta final também pegando fogo, tem bastante coisa pra gente falar, fica com a gente, vamos juntos até às 5 da tarde nesse Arena. Ô, esse filme que tá passando Sessão da Tarde é da hora, hein, cara? Esse filme é legal. Olha. E deveria ter um 2, e não teve um 2 desse filme. Esse filme é muito legal. Como que chama esse filme? Você sabe, Nilson Belisário? Eu não sei, mas esse filme aí é muito legal. Não sei o que é lá, da fábrica de não sei o que lá, mas é legal. Eu gosto desse filme. Boa, Você tá assistindo aí, Lupe? Eu tô assistindo Vitória e Ibrachina, pênaltis. Terceira fase, quem vai pras oitavas de final? Ibrachina fica onde? Fica lá perto da 25 de março, né? São Paulo, ali. Eu não sei qual que é aquela região, eu não conheço muito. Opa, quase. Por falar em... Opa, Ah, tem um aí, né, na linha com a gente. quem que tá falando? Fábio Scheibe, tudo bem, Fábio Scheibe? Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvinte CBN. Fica na Moca, o Ibrachina, viu? Aí, Zona A Moca Leste. mais tradicional hoje está garantindo vaga, já que o Juventus perdeu para o Curitiba, né? O Ibrachina, vizinho do Juventus. Uma brincadeira, lógico, o Juventus é quase clube centenário, vai fazer 100 anos no dia 20 de abril desse ano. Mas o Ibrachina é vizinho do Juventus, lá um time formado por brasileiros e chineses, né? E falando de Copinha, eu estive há pouco na Amadeu Mosca. Caso o Primavera não consiga o Alvará, poderá jogar na Amadeu Mosca, Tá lá com em tempo, Salto. hein? É boa alternativa, Fábio. A uns 20 quilômetros de Indaiatuba. Sim, do lado. Estive lá acompanhando Esfera e Botafogo de Ribeirão. Quem ganhou? 0x0, partida tá indo para os pênaltis também. Eu tive que voltar antes, né, por causa dos compromissos aqui. É muito compromisso. Mas eu aproveito para mandar um grande abraço para o Valdir Líbero, secretário de esportes. Grande jornalista. E também o Fábio Francês, o gestor do Esfera, o clube fundado em 2021. Me receberam muito bem lá, um abraço para eles. Deu carteirada lá, hein? Ouve direto a CBN, curtem bastante. Deu carteirada lá, né? Com certeza. Não, é tudo. Conheço o Valdir conversa, Líbero, né, grande Valdir Líbero. Ah, legal. Bacana a informação, hein? Ô, Scheibe, quem ganhou? Eu não ouvi. Tá nos pênaltis agora, vai começar agora. Ah, não começou ainda não. Rapaz, esses 0 a pênaltis de 0. Vitória e Brachina aqui tá um negócio, hein, Lupe? Emocionante. Tem que pegar esse vídeo e colocar em todas as concentrações. Como se bate pênalti. Preleção, ó, vamos ver como bate pênalti. Vai lá e tal, ó. 100% de aproveitamento. 5x4. Não, por enquanto 100 de um lado, 80 de outro. Não, os caras fizeram 100%, agora que vai O ser. Vitória fez 5 e Brachina não fez 4. Mas ele vai pra quinta agora. Então, aí ele tá com 80% de aproveitamento. Não, Se mas ele fizer a quinta, vai dar 100% de aproveitamento, Lupe. Então tá bom, eu não vou discutir mais não. Porque eu discuti do Rodrigo e do Vinícius Júnior, eu fui criticado aqui. Por falar em E Rodrigo... do Cano também. E do Cano também. mas você fica entrando pelo Cano. Por falar em Rodrigo Lira, o Rodrigo tá dando trabalho lá no BBB, né? Eu não tô acompanhando. Tá dando trabalho, né, Carlão? Rodriguinho tá falando coisa que não pode, né? Hoje os tempos mudaram e você tem que se adequar, e o Rodriguinho parece que ainda está nos anos 90. Bom, vamos falar bastante coisa de futebol, bastante coisa do que está acontecendo no mundo, e claro que a gente quer a participação do nosso ouvinte. Chove na região metropolitana de Campinas neste momento, e a gente vai falar bastante. Hoje tem o The Best também, viu, Cabelo? E tem sarcófago. Tem sarcófago. Vamos saber quem é o The Best da FIFA. Aliás, quem tá disputando, Lupe? O Messi, Messinho? Cristiano Ronaldo. Não é não. Não é, pô. Uma vacalha, não. Messi, Ô, Haaland Scheibe. e Mbappé.
Quem são os 3 aí, Chay? Cristiano Ronaldo não tá? Não tá. Cara, mas olha que legal, Messi, Mbappé, jogador do PSG da seleção francesa, e o Haaland, né? Guilherme Madruga tá lá, hein? Terninho, versátil e tal. Põe lá pra gente ver o lance. Vai bater o outro. Pegou o goleiro. Aí, tá vendo? Você fica aí vimos 15 pênaltis e não perdeu nenhum. Bem o que você tira, perde o pênalti. É você, ô Seca Pimenteira. Ouvinte, a enquete do dia é muito fácil. Quem dos 3 indicados ao The Best é o melhor jogador do mundo atualmente? Messi, Mbappé ou Haaland? Manda aí pra gente. 991869070, sem ficar em cima do muro. Carlão de Freitas, melhor do mundo hoje. Haaland. Lupe. Messi. Haaland. Scheibe. Mbappé. Eu tô com o Scheibe. Melhor do mundo hoje, Mbappé. Eu vou falar um negócio pra você. Na França, acabou. Ibrachina elimina o Vitória. Que beleza, não hein? tá fácil pra ninguém. Não tá fácil E olha pra que ninguém. nessas cobranças de pênalti, foi gol pra cá. gol de um lado. Pro lado, era bola pro outro. Ó, vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros. É claro que o campeonato francês, François. ele tá assim, se você fizer uma prateleira do futebol da Europa, Europeia. ele tá na 6ª prateleira. Que ele perde isso? pro italiano, ele perde pro inglês, ele perde pro espanhol, Alemão. ele perde pro alemão, ele ganha do português. Só. Que Foi polêmico. É a Liga One. Aliás, eu assisti Leixões Oliveirense sábado, jogão, hein? Da 2ª divisão portuguesa. Não tem nada pra fazer, não? Não. Pelo amor de Deus. Viu do Botafogo agora, Lupe? Não tem, só não cortei. Ah, é? Lembrando que esse prêmio The Best premia o jogador de melhor atividade dia 19 de dezembro, ou seja, um dia depois da final da Copa do Mundo do ano passado, até agosto de 2023, né? Na verdade, a Copa do Mundo foi em 2022, a gente já está em 2024, mas no dia 19 de dezembro de 2022 até agosto, que é o fim da temporada, né, dos campeonatos europeus, até agosto de 2023, não engloba a Copa do Mundo, então já é um período menor que habitual. Isso, perfeito. Ó, mas tem uma notícia importante. Agora que é foi perigosa essa publicada notícia, pela Cíntia Barlen. Como que é? Cíntia Barlen, jornalista e comentarista do futebol feminino do Grupo Globo. Marta será imortalizada pela FIFA na cerimônia The Best. A jogadora será a primeira entre homens e mulheres a conquistar o feito ainda em atividade no futebol. E ela vai ser homenageada nesta segunda-feira, a nossa rainha Marta, imortalizada pela FIFA na cerimônia do The Best. Merece, hein? Pelo menos uma boa notícia boa envolvendo notícia. o Brasil no FIFA. Faz anos, hein? Nossa, estamos muito mal. Hoje o Madruga é o representante no Vai ganhar, no né? Gol Puskás, né? E o Ederson fazendo parte aí de possíveis eleitos. Agora, jogador de futebol, em 2007 tivemos o último brasileiro, que foi o Kaká ganhando o Contra prêmio de melhor do Cristiano mundo. Ronaldo e Messi. Hoje estamos aí a pé, como diz a gíria do futebol. Por isso, você que tá de carro, continue na CBN nos dando carona, por gentileza. Sarcófago do dia, Lupi. É isso, o William Cabelo separou um jogo, na verdade ele mergulhou nos arquivos do Acervo EP e resgatou um jogo que envolve a Ponte Preta, que aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Olha só, hein? MC Leozinho. Grande Marcinho, né? Não, os dois juntos, né? Os dois juntos. E por incrível que pareça, a música foi indicação de William Cabelo. Acredite se Parece quiser. que teve uma participação de Tom Jobim nessa Tom Jobim. serenata. Não, mas teve essa... Uma dedilhada ali de... Essa música tocou no especial do Roberto Carlos, cara. Verdade, Tocou, foi a tocou. consagração de Leozinho. E é claro que agitou aí vários bailes. Vários corações foram... Vários corações. Várias trancas. Exatamente. Bom, é com esse sucesso que a gente dá uma dica do sarcófago desta segunda-feira, Ela só dia desce 15 de em janeiro. Essa música é boa, hein? Bonita. Você dançava muito, Fábio Scheibe? Eu não escutei, desculpa, Eliel. Vamos dormir, vamos continuar o programa. Segue o Arena aí, vai. Chama o reclame. Vambora, Nilson Belisário. Começou o Arena. Arena CBN. O ano virou e a saudade do nosso grito de gol só aumenta.
Estamos ansiosos, mas falta pouco para a bola voltar a rolar. Dia 21 de janeiro, Paulistão no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. EP Agro. Nesse sábado, o EP Agro vai falar sobre o controle ao morcego vampiro, transmissor da raiva. Nós acompanhamos uma equipe da Defesa Agropecuária e vamos explicar como é feito esse controle e quais são os riscos da doença. E você sabia que o gin, essa bebida que caiu no gosto dos brasileiros, é produzida aqui na região? Tem ideia de quais são os ingredientes? Eu te conto tudo sábado, 9h30, no EP Agro, aqui na CBN. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 20 minutos. De volta com a Arena Ao CBN. vivo, hein? Ao vivo. Qual o motivo dessa comemoração que a gente vê no nosso Chorando, vídeo? emocionado o cabelo. Para os incrédulos de plantão, para os quem tá arautos no- da desgraça, o Ítalo Mário Limonde está liberado, meu povo. Para os treveiros. Para os trevosos de plantão. Pra quem está com a gente no youtube.com. É muita Aliás, emoção. Eu vou infartar. Se você está com a gente no youtube.com, se inscreva no nosso canal aí, já aproveita, ativa o sininho. Toda vez que tiver o Arena CBN, você vai ser notificado. Rapaz, nós começamos o programa aqui descendo a lenha no bombeiro, na polícia. Querendo criar chapa de oposição. Até no Ítalo Mário Limonge nós metemos o cacete, não só no Tumultuaram, estádio. mas Na SAF do Primavera. Mandamos ver. aqui não, meu. Na Federação Paulista de Primeira Futebol. rodada vai estar lá o áudio. Essa é a primeira de muitas vitórias do Primavera nesse ano. Mas o que aconteceu agora, Lupe? O estádio foi liberado, por incrível que sim. pareça. Tá vendo? É só o F5, galera. Pô. E o estádio do digníssimo, Ih, da digníssima Briosa, Lupe? Vamos ver como é Quer ver que tá liberado também? Não, tá vetado Não, da ainda. Briosa ainda não. Mas joga fora primeiro. Sabe o que é? Joga fora, tem mais É uma semana. o caneca deles de lá que tá atualizando o ponto lá, tá subindo, entendeu? Tá pegando arquivo por arquivo, subindo, Uma hora dessa tá pegando um cometão aqui na rodoviária. tá recebendo a impressão. O importante Atenção, é que tá liberado. torcedor de Indaiatuba, brincadeiras à parte, o estádio tá liberado. Boa. O Primavera joga em casa 3 da na tarde. primeira rodada, mas atenção, não estava liberado até o Arena começar. Sim. Só que aí nós lembramos que esse computador estava ligado desde sexta. Demos um F5, não, tô Ah, brincando. atualizou. A federação Não. atualizou durante o Arena. O laudo está oficializado no site, então, portanto, Primavera vai jogar em casa. Aê! Salve Indaiatuba que nos abraça. Gostou dessa notícia, Fábio Scheib? Maravilhosa, né? Essa região é muito bom. Indaiatuba, o Primavera podendo subir aí, depois de tanto tempo da Série A1, para fazer o clássico contra o Ituano aqui no ano que vem. Seria ótimo, hein, Scheib? Já tá Primavera e cutucando, Ituano. O que seria um clássico Primavera Ituano? Cara, na região, na década Como? de 80, 70, era muita rivalidade. Mas tem Primavera, nome? Ituano e Saltense. Não, era Primavera e Ituano. Não tem. Na esse época nome. era o FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Prima Tu, não tem prima Tu? Não tinha essa combinação. Tipo Come Fogo, Não, é. Bota Ferro. Come Ferro, Não tem, né? Caju,
Ju não tinha, mas... Bavi. Bavi, Quando mas... o Ituano sobe 89, ele ganha Muda o da Fonte, nome. era Ferroviário Era Ituano. Ferroviário Atlético Ituano. Depois mudou, verdade. Fai. Olha só. Você gostaria muito de ver esse Tanto clássico, que- né, tanto Chay? que o maior Pode falar, Chay. Fica com você. Claro, gostaria muito. Poder ir para Indaiatuba acompanhar o Galo, vai ser muito legal também. Tanto é que agora o principal rival do Ituano é o São Bento de Sorocaba, né? Sim, São Bento de é o que Sorocaba, sobrou, né? O principal que do Ituano, mas o São Bento acabou descendo. Mas São Bento tá na 2 também, né? São Bento tá na 2. Tá na 2, vai pegar o Primavera. Vai pegar o Primavera. Sim. O São Bento, qual que é o mascote dele mesmo? São Bento é um papagaio, não é? Não. É o Bento, né? É, um São São Bento. Não. É o Santo Bento. Porque eu confundo. Azulão, não, Azulão. É o azulão, mas Azulão. o que é? Eu confundo com o Leão da Araraquara, da Sorocabana. Que é o Capivariano. Que é o Capivariano. Leão da Sorocabana é o Capivariano. E o Primavera é o Eita. Fantasma da Ituana. Jogador do Botafogo pra fechar a série, Carlão. Olha lá. Era só fazer que o Botafogo tava classificado contra o Esfera. É um papagaio, sim. É um azulão. É um azulão. Olha lá, Carlão, onde mandou o jogador do Vamos ver. Bota, ó. Era só fazer. Fora, Não, velho. mas assim, com todo respeito, bateu o pênalti. O goleiro pegar, eu aceito. Mas, cara, o cara mandar Fora, pra né, fora velho? não tem condição. O gol tem quantos metros? 7 metros? É lamentável. É lamentável. Jogador profissional. Ganha lamentável. pra fazer Não, isso. ele E ali não é foi. profissional, Lupe. Bola é de um da lado Copinha. é goleiro verdade. do outro. Então, Poxa, retiro o que eu disse. Não, ele é da Copinha, ele não é profissional, Lupe. Desculpa, perdão. Ó, os ouvintes já estão participando com a gente aqui. Boa tarde, bancada da CBN. Boa tarde. Ontem foi dia do técnico. Quero deixar a minha homenagem a Jorge Lobo Zagallo. Vocês Ih, votaram perdeu. quem? Mbappé, né? Ah, ele votou no Mbappé aqui. Perdeu, olha lá. Agora é... Agora Perdeu. acabou. classificou. Agora classificou. acabou. Botafogo de Ribeirão Preto garantido nas oitavas de final da Copa São Paulo. Perfeito. Ouve aí depois pra gente, Lu. Haaland, Ó, daqui. ouvinte aqui. Artilheiro e campeão da Premier League e Champions League. Messi nem deveria estar aí depois da Copa do Mundo, foi jogar a Copa Mickey. Copa. Os caras estão descendo a língua aqui, hein, velho. O Flamengo que vai disputar a Copa Mickey. Né? Manda aí, pessoal. Quem que vocês acham que merece ser o The Best da FIFA? Haaland, Mbappé ou o nosso digníssimo Lionel Messi, o melhor jogador de todos os tempos do futebol, hein? 99186-9070. 99186-9070. Combinado? Ô, Carlão de Freitas. Vamos lá. Essa copinha, até agora a gente não chegou a ter nenhum nome Não. que a gente pudesse... Tem, né? Não vou ser injusto. Apenas Estevão ou Esteva do Palmeiras. Palmeiras. Não tem um outro nome Não. que a gente fala, ó, olho nesse menino, tal. É, surgiram Não dois, tem, né? dois do Flamengo, o Lohan e o Verton, que já haviam atuado no time de cima, mas o Flamengo já pegou os atletas, porque eles retornam ao Rio de Janeiro, que o Flamengo estreia quarta-feira contra o Audax, na estreia do Campeonato Carioca. Mas até corroborando com o Antônio Lupe, que é um perseguidor da Copa São Paulo, ele é anti-copinha, e ontem acompanhando o jogo da Ponte, ficou nítida, né, a dificuldade física das equipes. Além de muitos clubes, um jogo sim, né, um dia sim, dia não, só arrebenta. Ponte Preta e Atlético ficou evidente. As equipes não conseguiam jogar mais, não conseguiam correr em campo, e o menino da Ponte fez um pênalti bobo que deu a vitória ao Atlético, mas Cara, muitos clubes, tecnicamente está muito abaixo a Copinha São Paulo, muito em virtude também desse calendário maluco para molecada. Ô, Cabelo, eu tomei um susto. Eu vi Guarani e Corinthians na sexta-feira, já às tantas. E aí, de repente, o Corinthians vai jogar de novo no domingo? Então, só arrebenta, Pois cara. é. Como assim, Pois cara? É, pois é. E aí, assim, e só falando da Ponte, Não se a pode gente vai deixar abordar, passar, a gente né? vai abordar a Ponte? Não dá pra deixar passar. Não, que eu gostei do André, meia. Agora, Carlão, se você fosse o técnico da Ponte, após aquela cobrança de pênalti Nossa, do André, mãe. o que tu faria? Meu Se ele fez o gol, não faria nada. Mas daria um Mas puxão de orelha. cê- Falou, cê não chama- faça mais isso. A não ser que se o placar estiver 3-0, beleza. E eu queria mas destacar, 0-1, eu vi o 0, finalzinho da partida só e o Guarani jogou bem contra Jogou. o Corinthians. Jogaço, Uns aliás, né? golaços, né? Um jogão. Cara, eu Molecada falo pra tá você, bem os times na de base, Campinas mandaram bem nos. Diferente de outras edições que nem se classificaram, não passavam da primeira Os fase. cruzamentos, né, na hora. Exatamente. Pegou o O Corinthians. Corinthians pegou o Ponte Atlético pegou o Paranaense. Ficou ruim. Então, mas na minha opinião, o Guarani um pouquinho melhor que a Ponte. Mais conjunto, mais. Eu acho que apresentou mais valores. Apresentou mais valores. Eu acho que chegou até a imitar um pouco da tática do loser. Não sei se vocês concordam. Formação, no caso, eu digo. Deu pra Gostar sentir do um pouquinho. contragolpe. Exato. Não sei Ó, se o Guarani, vocês- por exemplo, hoje falamos pela manhã.
O Vini Amaral, bom jogador. Gostei do Theo, rabisca pelo lado esquerdo. Sim. Rafael Freitas, que ainda não é uma realidade, mas já jogou no profissional. Cauê, lateral direito também. A Ponte eu gostei, embora tenha falhado ontem, foi um frango, né, do Vinícius. Eu gostei do Vinícius e do André, a Copinha São Paulo. O André é só um pouquinho de velocidade, um pouquinho mais então, de... Ele vai ter dificuldade no futuro, porque ele parece o 10 à moda antiga. A moda antiga. Então, se ele melhorar esse quesito, podemos dizer porque assim... Ele é o 10 pensador. Pensador, clássico, né? tal, cadencia, toca, arma o jogo. Bom jogador. Tem futuro, na minha opinião. 4 horas e 28 minutos, Nilson Belisário, tem ouvinte falando da CBN, vamos pôr no ar, vamos ouvir o que a galera tá dizendo. Lupe, que loucura que eu escutei agora. Qual foi? Seu colega de trabalho falar que em 4 batidas convertidas a equipe está com 80% de aproveitamento. Meu Deus, Lupe, pede para ele voltar para a escola. Não viu as notas Se dele. bateu 4 vezes e acertou 4 vezes, é 100% de aproveitamento. E eu sei que você não quis discutir para não ficar chato para ele, Não, né? porque ele é meu chefe. Um abraço. Eu até concordei. Não, mas chegou um momento que eu falei, eu acho que é verdade. Olhando por esse prisma. Olhando por esse lado... Eu concordo, ouvinte, vocês estão cobertos de razão. Mas vocês não Eu não prestaram... quero ter razão, eu quero ser feliz. Vocês não prestaram atenção num detalhe que eu falei. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Da série de 5 cobranças até agora, o time estava com 80% de aproveitamento. Foi isso que eu disse. Tá bom. Da série de 5 cobranças. Agora, das 4 batidas, correto. 100% de aproveitamento. Tá muito bem. Perfeito. Muito bem. Ok. Já diria Nelson Rubens. Então tá bom. Certo. Vai pro próximo aí, meu caro Nilson Belisário. Tarde Arena. E aí? Destaque de hoje não poderia ser a grande atuação do nosso craque no El Clássico de ontem. O melhor brasileiro em atividade, o melhor brasileiro no Real Madrid hoje. Grande atuação dele. Rodrigo. Mas claro. Uma assistência e um gol, hein? Lembrando que o gol que o Vini Júnior fez sem goleiro lá, que até minha avó fazia, foi o passe do Rodrigo também. Valeu. Lupe, feliz ano novo, hein? Estamos em janeiro, ainda vale. Abraço. Não, e o detalhe é que o Rodrigo, na minha visão, é melhor do que o Vini Júnior e fez uma baita partida ontem, Cabelo. Uma baita partida. E só lembrando também, quem estreou com o pé direito foi o Marcos Leonardo no Benfica, né? Fez gol. Estamos falando de Real Madrid e Barcelona. Mas aqui pelo o amor futebol de é global. Vamos pro repórter CBN depois dessa, viu? Ninguém respeita a pauta. Repórter CBN. Segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência de municípios do estado do Rio de Janeiro. A medida foi publicada em edições extras do Diário Oficial por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Reconhecimento vale para a capital e para os municípios de Belfor Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Cidade de São João de Meriti também terá o pedido de emergência analisado. Os bancos vão encerrar às 10 da noite de hoje as transferências via DOC. Documento de ordem de crédito vai deixar de existir tanto para pessoas físicas quanto para as empresas. Até o final do dia, no entanto, será possível fazer o agendamento do serviço. A data limite, nesse caso, será 29 de fevereiro, quando o sistema sairá de cena definitivamente. A TEC também se encerra nessa segunda-feira. TEC, que é a transferência especial de crédito, é usada por empresas para pagar benefícios aos funcionários. O cantor espanhol Julio Iglesias foi detido ao desembarcar no aeroporto de Punta Cana, na República Dominicana, por transportar 42 quilos de alimentos. Iglesias levava itens como cogumelos, framboesa e rúcula. Ele foi liberado depois da inspeção nas bagagens. O presidente da República Dominicana publicou nas redes sociais um pedido de desculpas ao cantor e afirmou que tudo foi um mal-entendido. A polícia da China prendeu um dos ex-presidentes do Banco Estatal do país. O executivo é suspeito de corrupção e suborno. O homem teria recebido presentes, como pinturas e caligrafias, de artistas famosos de forma ilegal. O Partido Comunista da China anunciou a expulsão do executivo
em decorrência de condutas inadequadas. No horário de Brasília, agora 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34. E aí, Mário Quintino, boa tarde para você. Chovendo na região metropolitana. E como estão as rodovias, hein? Exatamente, Léo. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Primeiro eu começo com uma atualização. A gente comentou mais cedo sobre um incidente que aconteceu na rodovia Anhanguera, pista marginal, sentido São Paulo. Esse incidente, à altura do quilômetro 86, bem ali nas proximidades do anel viário Magalhães Teixeira. Um caminhão estava transportando uma carga de frangos e parte dessa carga acabou caindo desse caminhão. Houve todo um trabalho ali para retirada dessa carga da pista. São frangos vivos, então teve todo um trabalho ali para retirar exatamente essa carga e ainda tem um trabalho na rodovia. Então, pista marginal parcialmente interditada no sentido São Paulo. Quem puder, siga aí pela pista expressa da rodovia Anhanguera para seguir em direção da capital ou então pela Bandeirantes, que por enquanto não tem ponto de parada. Como você falou também, Eliel, tem chuva nesses pontos, então atenção também por conta da pista molhada. E a informação que chega agora é que o acesso do anel viário para a rodovia Anhanguera, nesse trecho onde aconteceu esse incidente aí com esse caminhão, também foi interditado. Então o trânsito é desviado, nosso ouvinte tem que seguir viagem até a Bandeirantes, então atenção ali, proximidades já de Valinhos, tanto pela Anhanguera quanto pelo anel viário Magalhães Teixeira. A gente está acompanhando toda essa situação, Eliel, quando a marginal da Anhanguera e também o anel viário forem liberados aí, claro, a gente vai trazer também essas informações aqui na programação. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações. A gente vai acompanhando e, claro, né, deixando o ouvinte CBN por dentro de como está aí essa situação que você relatou. Valeu, até mais tarde. Até já. A Cielo tem as melhores soluções para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. A equipe do vôlei Renata perdeu na última sexta-feira para o vôlei Guarulhos por 3-1 em pleno ginásio do Taquaral. Destaque para o terceiro set, 41-39 para o time campineiro, mas todo o esforço não culminou com a vitória da equipe do vôlei Renata, que volta às quadras amanhã, terça-feira, dia 16, para enfrentar a equipe do Minas na Arena Minas, em Belo Horizonte. Chegou o upgrade Daruge Chevrolet, a sua oportunidade de começar o ano novo de carro novo. Onix Plus Turbo, o maior espaço da categoria, com 60% de entrada e mais 36 parcelas sem juros. Novo Tracker Turbo LT 2024, o SUV mais vendido do Brasil, com seu seminovo na entrada a partir de R$ 132.900 e com mais R$ 99 você faz o upgrade para a versão Tracker LTZ, com financiamento em 24 vezes sem juros. Quer mais? Fale agora com a nossa equipe pelo WhatsApp 19-3753-4400. Paz no trânsito começa com você. O ano virou e a saudade do nosso grito de gol só aumenta. Estamos ansiosos, mas falta pouco para a bola voltar a rolar. Dia 21 de janeiro, Paulistão no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. 4h38 de volta com o nosso Arena CBN. Tá chovendo bastante pela região metropolitana e claro que a gente vai falando aqui com o nosso ouvinte. Quer dizer, quase toda a região metropolitana, né? O Valmir de Campinas tá falando que tá um sol forte. Mas na onde, Valmir? Aqui atrás já tá... Aqui já tá já voltou. Mas já choveu, então. Choveu bastante. Já relampegou aqui também. Opa. Agora tá chovendo e relampegando. É isso. Ô, Fábio Chaibi, aquele jogo do dia 27 tá confirmado, né? Mais que confirmado, inclusive já falei com o Wilton, viu? O Wilton já tá sabendo de tudo aqui, já agilizou tudo. Porque feliz, né, cara? O William Cabelo estará nessa seleção aí, meu caro Chaibi. Vai ser um prazer receber o William Cabelo por aqui, né? Mas aí ele tem que trazer a cerveja dele. Que isso? Eu levo um fardinho. Que isso? Os caras hoje estão afiados. Os dois nunca se deram, né? Mas agora resolveram brigar, né? O clima dentro do grupo tá o ouvinte não precisa saber disso. Mas é sempre bom e importante que não é um clima muito legal. Não é. Roupa suja. Se lava em casa. Ó, Guardiola ganhando um prêmio aí. O que ganhou o Guardiola, Lupe? Ganhou careca mais brilhante. Não, Lupe, ganhou. Acho que é melhor treinador, né? A gravata tá desalinhada aí, hein, Guardiola? O Guardiola, assim como o Messi, existe. Por exemplo, o Messi, muitos ouvintes não concordam. Ganhou o melhor treinador. Que o Messi, ele não é que ele não deveria estar concorrendo, até porque ele foi jogar nos Estados Unidos. Mas ele vai ser considerado para sempre melhor jogador nessa nova era do futebol. O Guardiola, eu entendo que você também, entende? Que assim, o que ele vai fazer daqui pra frente torna o Guardiola uma das referências como técnico. Deveria ser lendário já, né? Lendário, igual ele, Messi, Marta, quem mais? Pelé já foi, né? O próprio Maradona, enfim. O Guardiola é o Pelé dos técnicos? Hoje é, né? Hoje sim, em atividade sim. Pois não, Chay. Falando em treinador, você não esteve aí na sexta-feira, teve outros compromissos, mas a CBN trouxe em primeira mão que o Palmeiras acertaria a renovação de contrato com o Abel Ferreira até o final de 2025. E isso realmente está acontecendo. Amanhã, na entrevista coletiva que Leila Pereira vai dar na Academia de Futebol, ela vai confirmar a extensão por mais um ano do contrato com o Abel Ferreira. Lembrando que é uma entrevista só para mulheres amanhã, viu, Elião? Que legal, que legal. E vou dizer um negócio pra você, o Abel Ferreira é aquele cara que todo ano ganha aumento, hein, velho? Nossa, mãe. Todo ano. Mas mostra resultado. Pinga um pouco, né? Pinga um pouquinho a mais. O 14º dele é gordo, hein, Cabelo? Rapaz. Rechonchudo, né? Pra ele negar uma proposta do futebol árabe, e essa proposta deve ter chegado a ele, é que o negócio no Palmeiras tá indo muito bem, né? Rapaz, o Lupe falou que o prato feito do moço lá custa quase R$400 no restaurante lá do Allianz. O PF dele, você imagina quanto não ganham, rapaz? Tá louco. Muito dinheiro. O que é isso? Gastar nestes níveis só vi Fábio Chaibe na vida, o restante nunca mais. Esse é diferenciado. Que é isso? Ô, Nilson Belisário, vamos lá, Nilson, coloca pra gente aí o ouvinte, por gentileza. Fala, pessoal da Arena, boa tarde, tranquilo? Tranquilo. Ó, eu acho que o Messi, ele nem deveria participar mais dessa bola de ouro, né, como o melhor do mundo. Ele já tem o lugar dele garantido como o melhor de todos os tempos, né, e se eu tivesse que escolher alguém hoje, eu escolheria o Mbappé, né, parece que o menino realmente tem um potencial bom, vem jogando bem, né. Então, eu acredito que o Mbappé merecesse levar essa premiação aí pelo que vem mostrando ultimamente. Karim O Mbappé, Messi né? não se discute mais, né? Ele é extraterrestre. É isso aí. Um abraço para vocês. É o Márcio de Campinas. Obrigado, Márcio. Obrigado, viu? Vamos pro próximo, então. Vamos ver mais um ouvinte. Aí, galera da CBN. Vamos ser sinceros, né, gente? Se juntar o Mbappé, é o Haaland, o Cometa, né? Vixe, mano. Gente, não dá pra engraxar a chuteira do Messi, gente. Os caras não sabem dominar a bola, que nem o Messi faz. Então, Messi. É Messi, gente. Você pode juntar aí todo mundo. Junta o jogador do mundo inteiro.
não dá a perna direita do Messi. Mas acho que ele não entendeu, não significa quem é o melhor na história, quem foi isso. Eu acho o Messi praticamente ao concurso. Mas é o momento. É um né? período. Isso. É um período não quer dizer quem é o específico. melhor na história. Aí eu concordo com o ouvinte. O Haaland não tem, nem chega perto agora. É o momento, né? É o Messi pós-Copa do Mundo até o agosto, né? Qual que é o período que está sendo analisado? Pós-Copa do pela Mundo FIFA? até o final da Até temporada. o final da temporada? É isso. Então o Messi ele já estava no time americano, né? Já. O Mbappé fez o quê? Ganhou alguma coisa? Não. O Mbappé foi mal. E o Haaland foi campeão da Champions. O Haaland atropelou. O Haaland ralou bastante, né? O Haaland vai ser eleito o melhor do mundo. Ele ralou bastante pra isso. Ele né? ralou, ele suou muito pra chegar onde ele vai chegar daqui a pouco. Pode, se você quiser aí, pessoal dos portais, pode. Já vai preparando a manchete. Antecipando. Haaland né? é eleito o melhor jogador do mundo. Vai pegando... Porque se a gente for pegar esse período, não tem discussão. É igual obituário, né? Você já vai escrevendo. Já vai. Deu entrada, você já vai começando a fazer já. E registra, né? A gente entende a importância do evento, alugou cadeira, buffet, sabe? Jogo de luz, DJ. Algumas situações você não pode prever. Sexta-feira eu estava fazendo o jogo da ponte, estava prontinho, era só clique, colocar no ar. E aí o que aconteceu? Tomou um gol aos 50 do segundo tempo. Catandu. Falei, brincar, a Ponte Preta sendo Ponte Preta, não tem jeito. Eita, louco. 4 horas e o diferente nisso tudo é que o Haaland é um jogador de um país que não vai jogar tão perto, né? Tão próximo na Copa do Mundo, né? O norueguês, né? Então pode ser o maior prêmio da carreira dele. Então, né? mano, nós estamos precisando do 9, não estamos precisando do 9? Estamos. Vamos naturalizar o rapaz aí, ó. Já falaram de Cano. Não, mas entre Cano e Haaland é mais palpável o Cano, né? A gente não pode ser. A gente tem o possível e o ideal. Tem o ideal. Ah, eu naturalizaria. Você não naturalizaria, não, Carlão? Ah, ele é fera, hein? Como faz gol esse rapaz? Goleador. Ele a palavra do passado, né? Goleador. Ele é o famoso centroavante, Centroavante. Ele é o jogador terminal. É o Serginho Chulapa dos bons tempos da Europa lá. Então tá bom. Goleador. Fazia gol de tudo quanto é jeito e... Vai pro próximo ouvinte aí, meu caro Nilson Belisário. Boa tarde, galera cibernédia de Campinas. Eu queria saber qual é o critério para a disputa da Bola de Ouro, o melhor jogador do mundo. O que o Messi fez para estar aí entre os três? Até rimou, né? Mas o Haaland e o Mbappé ainda vai. E Messi? Por quê? Boa pergunta, hein? Só para destacar também é o seguinte, pessoal. Hoje é a eleição do The Best. Sim. A Bola de Ouro já foi vencida pelo Messi, né? Sim. O Messi já levou a Bola de Ouro. Mas que essa Bola de Ouro é feita pela revista da então, FIFA, mas né? antigamente A era... revista da França. De futebol. Era um só, né? Mas antigamente era Bola de Ouro. Isso. Agora a FIFA falou, não, mas peraí, por que nós damos moral para essa revista? Vamos fazer a nossa votação. E aí se tornou The Best da FIFA. Essa votação, pelo glamour que ela tem, se tornou o prêmio de melhor jogador do mundo. Essa sim. Até uma época eles juntaram, né? A France Football e a FIFA juntaram, era o mesmo prêmio para os dois. Mas aí, a partir de 2009, voltaram a ser os dois prêmios, né? O da France Football e o da FIFA. The Best, acho que é legal. Gosto do nome. Que seria, como já diria o cantor lá, ele é o bom, é isso, né? É o bom, é o melhor. Eduardo Araújo. Grande Eduardo Araújo. Cantor de Calhambeque também. Grandes sucessos na sua... Você não pode dar corda. Na sua discografia. Dá moral. Voa, né? Não é? Famoso... Viaja. Nossa, linha na pipa. Famoso né? bom rapaz. 4 horas e 47 minutos. Tem mais ouvinte aí, Nilson Belisário? O Lupe não mandou, já tá mandando aí. Ó. Chegou. Vamos lá, mais um. Fala, galera do CBN, que é o Matheus Limeira. Ô, Matheus. Messi é lenda, né? Assim como é Cristiano Ronaldo, como foi todos que nós vimos aí passar durante os anos. Mas hoje, pensando no futebol inglês, onde o Haaland está, ele é o melhor do mundo hoje, né? Mbappé é bom, sim, é ótimo, maravilhoso, mas o nível de competição do futebol inglês não tem igual. Futebol inglês acho que é igual ao Brasileirão, velho. Porque, ó, vamos lá. No Brasileirão, quando vai startar em abril o Campeonato Brasileiro, o Carlão, Chaibe, Cabelo, vai começar. Nós temos, concorrentes ao título. Tá. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo,
Grêmio, Corinthians. Sim. São as forças... Fluminense, né? Fluminense. Hora que vai começar o campeonato. 8 times, falei aqui. E ainda podem ter outros que vão surpreender. Mas 8 times que largam já para ser campeões. Premier League. Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool, os dois Manchester, né? O City e o United, o pequeno e o grande. Tottenham. São 6, né? 6. Tem mais, que a gente não tá lembrando. Chelsea. O Chelsea eu falei. O Tottenham é um pouco por fora, Por né? fora, por Leicester. Newcastle. Não, mas destes favoritaços que eu disse, destes 8 que eu disse no futebol brasileiro, Fulham, nem todos estão na prateleira de candidatíssimos, Acho que como Palmeiras, Flamengo, Atlético isso, Mineiro e tal. Então, se a gente tirar esse... E eu tô dizendo lá no inglês, 6 candidatíssimos. E aí depois tem o Leicester, tem o Tottenham. Então, assim, dá pra dizer que os campeonatos mundiais, campeonatos estaduais, os campeonatos nacionais mais difíceis do mundo, podemos sim colocar como a Premier League e o Campeonato Brasileiro. Porque se você pega na Itália... Calma, cabelo. Se você pega na Itália, nós temos o Milan. Nós temos o Milan. A Inter de Milão. Juventus. E a Juventus. Tem mais algum? Torino. Você pode colocar o Napoli. Napoli. Então, mas o Napoli eu tenho a impressão que é meio periódico. É que nem a Roma. A Roma. Então, Roma. O Napoli. Mas 3. Milan, Inter e... São os gigantes hoje. A Juventus. Aí a gente vai pra Espanha. Barcelona, Real Madrid, no máximo o Atlético. De vez em quando, o Atlético ele assusta. E Portugal? Porto, Benfica, o Sporting, de vez em quando, exato. E na França? E na Alemanha? Não. França já, a Alemanha também. O Olympique de Marseille, PSG. o Lyon, Não, é só Lyon e PSG, velho. Vamos pra Lyon Alemanha. agora tá mal. O Lyon tá nas últimas posições. Então, deixou de ser um leão, agora é só um gatinho. E aí, se a É. gente pega na Alemanha? Bayern de Munique? Só. Borussia de vez em quando. Borussia Mönchengladbach. O Leverkusen de vez em quando assusta, mas na hora H amarela. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Então, assim, campeonatos difíceis nacionais é a Premier League e o Brasileirão. E o campeonato argentino? Boca Juniors e River Plate. Talvez um Racing, de vez em quando. O campeonato mexicano. Puebla. América do México. Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul. Aliás, o América é dirigido pelo Jardine. Aí. Foi campeão. São bastante. Não, o Júlio tá falando que o Napoli é o atual campeão. É por isso. Sim. Mas é igual o Leicester, que ganhou aquela lá e nunca mais. O Napoli ele não tem a tradição de uma Juventus, de um Inter, né? De um Manchester City. De um Milan. Porque o Napoli foi campeão. Foi período. Na né? época do Maradona e Careca. Primeiro com o Maradona, e depois. Então tem um hiato aí de 30, 25 Por isso anos. que o nosso glorioso Mbappé, que é bom jogador, excelente jogador, ele só vai ganhar o prêmio Bola de Ouro ou se ele conquistar o título da Champions com o PSG ou um sucesso com a seleção da França. Mas como não tivemos ali uma competição importante nesse período em que está sendo analisado pelos... Quem que vota nisso aí? Os capitães e os treinadores, né? Então, são os capitães e os treinadores das seleções. Das seleções então, do infelizmente... Será que o capitão da Albânia votou? Eu não tenho a informação aqui pra te passar. O treinador da Albânia é o Silvinho, hein? Então, por isso que eu perguntei. E o Dorival é auxiliar dele, hein? O Fábio Gomes, de Campinas, mandou assim: tudo bem, Eliel? Fala pro Lupe que eu quero ver o Guardiola sendo campeão do mundo com o meu Vasco. Aí eu vou concordar que ele é o melhor. Nossa, tem que lembrar o ouvinte. Ele não vai aceitar, ele sabe onde ele põe. Antônio Lopes quase foi. Tem que lembrar o ouvinte que o treinador é só treinador, não é milagreiro. Algumas coisas estão fora da alçada dele. Né? Apesar que teve uma época que a Ponte estava mal, aí lembra do padre que foi visitar o Moisés Lucarelli? Depois que o padre pisou no Majestoso, a Ponte não perdeu mais. Abençoou lá. Manda ele voltar lá então, hein? Perdeu. Acho que expirou a validade da reza. Já né? foi. Pode chamar de novo. Tem que voltar lá, hein, rapaz. Você acredita nessas coisas, Cabelo? Eu acredito, tudo superstição. Futebol eu acho que parte, futebol faz parte da Energia, cultura, energia, a vibe, tudo isso faz parte. Eu não parte. queria falar nada não, mas na reta final dos Jogos da Ponte, o corredor inteiro tava cheio de sal grosso. Parecia que tinha mais sal grosso lá do que no mercado. Hora dá certo, que nem no Santos também, colocaram muito sal grosso e não deu certo. Lá no Santa Cruz, em Recife, acharam um sapo enterrado.
Então. Desenterraram o sapo. Mas sabe o que não deu certo lá, no Santos? É porque são vários Santos e um tem pressão alta. Muito sal, né? Vai pro intervalo, infeliz. Arena CBN. Cidade Luca, o melhor de Paulínia está chegando no bairro do Morumbi. Apartamentos de 3 dormitórios com suíte, varanda e 2 vagas de garagem. Um verdadeiro condomínio clube com lazer completo. Venha conhecer o decorado. Avenida dos Pioneiros 771. Realização RB2 Engenharia. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação e comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais e participe em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Arena CBN. Quatro horas e 54, 4h55, pulou o relógio, mudou, de volta com o nosso Arena CBN. Já teve eleição da melhor treinadora do mundo também, hein? Daqui a pouco o Antônio Lupe vai pegar pra gente quem é a melhor treinadora do mundo, já que Pep Guardiola entre os meninos. Vamos saber agora entre as meninas. Já teve, Lupe? Você vai ver aí. Eu vou pesquisar, Enquanto isso, último ouvinte, Nilson Belisário, antes da gente ir embora. Boa tarde, CBN, amigos do Arena. Quem fala é o Daniel, de Campinas. Tudo bem? Para mim, o Haaland, ele, em termos de atuação, tem sido melhor, né? E no histórico, o Messi. Para desespero de nós brasileiros, que não temos o melhor do mundo há uma década, né? O Messi, para mim, é um jogador inigualável. E acredito que então já não deva ter outro Messi. E ficamos na expectativa, né? Que esses próximos jogadores aí, Rodrigo, Vinícius Júnior, o Neymar até tiro dessa lista, porque já foi o tempo dele. Ele está numa carreira ascendente, está no caminho de volta. Então nossas esperanças estão aí nos próximos anos aí de ter um melhor jogador, né? Brasileiro. Perfeito. Vamos para mais um último então, vai. Nossa, comparar campeonato brasileiro com campeonato inglês faz tanto sentido quanto um pudim de atum. Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus. Que os times são parando. Não, o nível lá é alto, é organizado, arbitragem profissional. Não dá nem para comparar o branco do olho. Alô, abraço, Pedro Henrique Ponte Pretano. Vamos falar dos times de Campinas. Tá revoltado, né, Ponte Pretano? Bravo, por isso, né? Já começou o ano meio nervoso, dando aquele chute Já deu uma paulada. no sofá, por isso que tá nervoso, assim, com a vida, amargurado, né? Até a distribuição de cota lá é igual no Brasil, não é, Lucas? Distribuição de cota financeira? Na Inglaterra é toda... Eu sei que não, tô zoando, cara. Calma. Quem ele pergunta pra mim, ele olha pra mim, ele quer me jogar no meio do A gol. melhor treinadora, quem é, Lucas? É a Sarina. Ela é treinadora Não, da mas fala o seleção. sobrenome dela. Wigman. Sarina Wigman. Sarina Weigman, a melhor Não treinadora. é Weigman, não. Isso aqui é W, ó. Então, Weigman, vai em mim. Se não for... A melhor treinadora do mundo. Sarina Weigman. Melhor do que Pia Sanho, né? Nossa. Você também, você brinca com... Essa avacalhou o nosso futebol, essa né, foi Cabelo? horrível. Essa foi... Meu Deus do céu, hein? Fizeram uma propaganda. Nossa. A melhor goleira, Mari Kerps. Caíram no conto do Vigário, hein? Cadê a Roupa Solo? Parou? A Roupa Solo? Não, ainda não. Ela é bonita. Ela é linda. É o quê, ô Chay? Roupa Ela é linda, Roupa Solo. Maravilhosa. Ela é. Além de ser uma bela jogadora de futebol. Muito boa. Cabelo, vamos lá então, né? Vamos. Sobrou um tempinho pra você aí, viu? Moderno, hein? Moderno sarcófago. Você viu que o sarcófago tá... E essa volante aí, Lucas?
Vai das marchinhas do carnaval ao funk melody. Aqui é eclético. Vamos lá, som na caixa. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. O William Cabelo deu uma bomba. Ele deu uma bomba no Acer VP e resgatou um jogo da Ponte, né, Da William? Ponte Preta. E esse jogo aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. Exatamente. Não foi o ano em que ela explodiu. Ela foi lançada nesse ano. Mas E a explodiu Ponte- também, viu? Ela explodiu Explodiu. também? Pum. Ah, então tá bom. O MC Cabelo falou, é feriado. Quem que o Santo... Ponte quem? Santo André, né? Ramalhão. Quem que o Santo André tinha que entrou no decorrer do jogo? Macanac. Macanac. Olha só, hein? Esse nome não é estranho, hein? E aí, Fábio Scheib, Macanac, que ano foi esse jogo? Ela só pensa em beijar, beijar, beijar. 2006. 2006 é o palpite de Fábio Scheib. E aí, Carlão? 2005. 2005. Temos 2005 na mesa, temos 2006. E aí, Eliel? 2006, o Scheib matou. Ano da Copa do Mundo. Foi um dos temas da Copa de 2006 que naufragamos com o quadrado mágico. Culpa do Roberto Carlos, que foi arrumar a meia e o Henry foi lá e caixa pra França. Som na caixa! Bora! Para você que está acompanhando o Arena através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas, fique com a reportagem que foi exibida na época. Para você que está curtindo o Arena no FM, fique com o áudio da reportagem. A Ponte coloca a bola no chão. Luciano Baiano toca para André Silva, que deixa Didi na cara do gol. O centroavante completa com tranquilidade. Ponte Preta 1-0. Quase no final, o Elson faz jogada individual e é derrubado por Makelele. Pênalti que o próprio Elson bate e define. Ponte Preta 2-0. Depois de quase 6 meses, a Ponte volta a vencer fora de casa. Se bobear, estamos quase lá. Parece que não mudou nada, né? Meu Deus do Ponte céu. Preta 2, Santo André 0. Quem acertou, William? Fábio Scheib e Eliel Almeida, 2006. Mas essa Pra começar o ano, pra começar a semana, aí com narração de Tatiana Martinelli. Mas essa é fácil. É maravilhosa. Ficha técnica. Ponte 2, Santo André. A ponte de Jean, Luciano Baiano, Preto, Rafael Santos e André Silva. Meu Paulo Deus. Rodrigues, Carlinhos Elson e Danilo Sacramento. Na frente, Didi Vandinho, técnico do saudoso e finado Vadão. Danilo Sacramento, hein, cara? E o Santo André. Santo André de Ângelo, Everton Santos, da Guia, Gabriel Limeira e Diego Padilha, Ronaldo Ramalho e Túlio Souza, Claudinho Macanac e Leandrinho. Técnico Roberto Cavallo. Ramalho que até hoje tá jogando, né? O Ramalho, né? O Ramalho ainda Tá não cantando, parou. né? Tá. Zé Ramalho também tá Zé cantando. Ramalho. E o Muricy Ramalho tá no São Paulo. Muricy como São Ramalho Paulo. tá Homem no São forte do Paulo. futebol. Isso, homem forte do E futebol. a Elba também cantando bastante. Isso, todo mundo dentro de um Ramalho, né? Um Ramalhão. Isso. E o Ramalhão jogando também firme. O Ramalhão também é Santo André, né? É. Sim. Há um ano atrás, a Ponte estreava na Série 2 também, não era? Verdade, quando Velo Poderia Clube, ter Rio pegado Clareiro. esse jogo aí, viu, Cabelo? Mas... É que é legal. Pega uma música de Mas rock. é que foi no dia 14 esse jogo. Ah, foi no dia 14? Tem que ser não a data. pode burlar. Tem que ser a data. Já basta o Lupe burlar Tem o que Sarcófago. ser a data. O Lupe gosta das marchinhas de carnaval, né? É que eu fiz um acordo com o pessoal lá da... Uma semana de marchinha Como é de que chama a carnaval associação do Rio lá? Liesa. A Liesa. Pra cultivar o carnaval do passado. Por falar nisso, o fim de semana foi agitado, hein? Ensaio pra cá, ensaio pra lá, vendo tudo. Tudo Tá chegando- online, né? Você é fã de carnaval, Cabelo? Cara, eu gosto moderadamente. Quase que não gosto. O que você passa na tua cabeça de um cara que passa a madrugada assistindo todos os desfiles do Rio e de São Paulo? Não, eu respeito, é gosto. A gente tem que... Porque Eu também, eu compacto da mesma opinião. É que assim, eu sou mais da turma do rock. Exato. Então, mais O respeito. cara que fica balançando o cabelo também, enfim, cada um vai criticar o estilo do outro e assim. Você é do Black Novo Sabbath? jogador da Ponte, quem é? Novo jogador da Ponte, agora tá anunciando tudo aquilo que a gente já falou no mês passado. E do Guarani? Guarani também já anunciou 3 contratações, entre elas o Chay. A Ponte anunciou 3 também. Renato? Renato ainda não. Igor Inocêncio. Renato Pé Murcho? Não, Renato atacante. Tava no CRB. Esse era bom. Vamos ver rapidinho aqui, antes do repórter CBN. A Já Ponte chegou. Oficializou o Dodô, Dodô. oficializou o Emerson Santos, o Igor Inocêncio Inocêncio. e o Iago Dias. Boa. Tchau.
Tchau. Valeu. Valeu.